Por que fazer o planejamento patrimonial estruturado da família agora e não depois? Veremos então sobre o custo da inércia. O erro de quem espera demais é o que nós veremos hoje neste vídeo, no penúltimo vídeo desta série. Porque a maioria das famílias não perde patrimônio nas causas de erro jurídico. Perde patrimônio por inércia, pela demora, pela incerteza, pela não tomada de decisão. Isto é, por deixar para depois. Eu expliquei já que o planejamento não é feito quando tudo está perfeito, mas é feito bem antes de surgirem os problemas. E existem três fatores que tornam o depois muito mais caro do que agora. Vamos ver o primeiro desses fatores, que são as mudanças familiares. O tempo muda, assim como a família também muda, né? Imagine, os filhos eles se casam, eles podem se separar, eles passam por interesses divergentes, um pode pegar um rumo na vida, o outro pegar outro. Pode existir também a entrada de genros, de noras, novos herdeiros podem surgir. Existe também o envelhecimento dos patriarcas, né, das patriarcas, e também pode acontecer a perda da capacidade decisória. Planejamento patrimonial se faz quando há lucidez, diálogo e comando. Sem isso, as decisões passam para terceiros. Conflitos se intensificam e o judiciário entra onde a família poderia ter resolvido. O terceiro, ou melhor, o segundo fator, são aquelas mudanças tributárias, porque o Estado, ele não espera. O Estado, quando ele quer arrecadar, ele dá o seu jeito, ele faz o jeito que você já conhece como faz, e na surdina, na calada da noite, ele dá, normalmente, no final de ano, um presente muito bom, né, para os contribuintes. Não importa se são eleitores ou não, ele nos presenteia. Por exemplo, o ITCMD, as alíquotas podem subir. Aliás, elas não só podem, como já estão subindo, porque desde 23 elas houve a autorização constitucional, a autorização não, a obrigação de que este imposto tenha alíquota progressiva. Antes ela era facultada, era limitada a 8%, e alguns estados tinham a progressividade, outros não, como era o caso do Amazonas. Hoje, todos os estados são obrigados a ter alíquotas progressivas. Muito bem, segundo a norma constitucional. Só que essa alíquota ela não é limitada a 8% ad eterno, porque ela pode mudar a qualquer momento, depende da ocasião. Os estados já discutem não só essa progressividade, como também eles querem aumentar esta alíquota. E o CONFAS já decidiu, por unanimidade, que ela deve ser de 20%. Então, é uma questão de dias e o Senado vai, por resolução do Senado, aumentar essa alíquota. Pode ter certeza, dia mais, dia menos. É uma questão, como eu disse, de oportunidade. Outra questão também é que as regras de doação e de sucessão, elas não são estáticas, elas podem mudar a qualquer momento. O que hoje é lícito, eficiente, economicamente viável, pode deixar de ser amanhã. E lembre-se, planejamento não é driblar o fisco, é agir dentro da lei antes que a lei mude. Preste bem atenção a isso. Planejamento não é driblar o fisco, é agir dentro da lei antes que a lei mude, para piorar. Porque você já viu alguma lei tributária, alguma mudança tributária vir para beneficiar o contribuinte? E o terceiro fator, que torna as coisas mais caras, que podem tornar as coisas mais caras do que agora, são aquelas imprevisibilidades da vida, porque fatores que ninguém controla acontecem. Por exemplo, doença, acidente, uma partida súbita de um ente querido, uma incapacidade temporária ou permanente, e a vida não avisa, o inventário também não. Aí os custos, demora, exposição patrimonial, conflitos emocionais, e tudo isso pode ser evitado. Então,
Quem faz agora, escolhe, economiza, protege, enfim, dá um presente para a sua família, que é uma declaração verdadeira de amor entregue aos seus herdeiros. Quem deixa para depois, aceita, paga mais e perde o controle. Então, nós, para concluir, podemos dizer que planejamento patrimonial estruturado da família não é sobre o fim da vida, é sobre o controle enquanto se está vivo. Se você gostou deste conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Compartilhe com as pessoas que lhe são caras e com aquelas pessoas que precisam conhecer o assunto. E no próximo e último capítulo, nós falaremos sobre planejamento patrimonial estruturado da família. E por falar nisso, estamos organizando uma palestra que irá ao ar em breve. E para se inscrever, você precisa ingressar lá no Instagram, acessar o link, preencher um formulário e ingressar no grupo do WhatsApp, que é por onde você receberá o link da palestra. Entre lá, inscreva-se e a gente se vê lá.